As taxas do Tesouro Direto disparam e renovam máximas do ano com temor inflacionário. Por onde quer que se olhe, as taxas de juros dos títulos do governo brasileiro não param de subir. É Tesouro Pré pagando mais de 14% ao ano, Tesouro IPCA 2050 pagando mais de 7% de juro real. Mas a partir de que ponto o que hoje parece oportunidade se torna uma armadilha? Quando o risco fiscal supera o risco inflacionário. Porque o principal medo dos investidores passa a ser a possibilidade de o governo não conseguir se financiar, não conseguir pagar as suas dívidas. E que uma taxa que pague inflação mais 8, 9 ou 10% pode até ser rejeitada pelo mercado, porque isso será um sinal de estresse fiscal, de risco de insolvência de governo. Pois a verdade é que essas taxas de juros são insustentáveis. E para isso eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que o governo será obrigado a fazer um ajuste fiscal. Seja ele de esquerda, seja de direita, o governo será forçado a arrumar as contas públicas, mesmo que contra a sua vontade. A má notícia é que existe uma brecha legal e que já foi utilizada lá em 2020, quando Paulo Guedes era ministro da Fazenda. E esse sim é um precedente perigoso e que eu preciso mostrar para vocês como é que isso se daria na prática. Mas antes de explicar porque a tendência principal é sim de um ajuste fiscal por qualquer governo que seja, é preciso contextualizar as taxas de juros neste momento, porque de fato, quando vemos os preços nas telas, é Tesouro Direto pré-fixado pagando mais de 14,7%, é isso que vale para o Tesouro Pré 2029, 2032 e o Tesouro IPCA 2032 pagando até mais de 8,29%. Muitos desses títulos estão batendo recordes históricos, porque sim, há o risco fiscal, mas talvez no momento o risco inflacionário esteja sendo o grande motivo da escalada de juros, e não apenas no Brasil, mas também no mundo. Mesmo quando a gente vê aqui, como eu vou colocar na tela, o DI futuro 2035, que também subiu bastante agora no começo de junho, testando ali 14,7%, a verdade é que isso se dá num ambiente internacional de alta de juros. Está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em todos os países, não é exclusividade do Brasil. Por isso, vale a pena nós compararmos o movimento das taxas brasileiras ao longo dos últimos anos e junto observando o movimento das taxas americanas. E o que eu vou colocar aqui para vocês é como o melhor proxy ou referência, o Tesouro IPCA NTN-B 2050, o que veremos aqui é a taxa de juro real desde 2012, e comparando com o que seria um bom equivalente, o TIPS de 30 anos, que é o Tesouro Americano, que paga também a variação da inflação aqui no vencimento de 30 anos, então é uma boa comparação aproximada. O que nós vemos aqui neste gráfico? Que, embora a máxima da NTN-B 2050 tenha sido no final até de 2025, agora voltou a subir para esses 7,37% em junho de 2026, o TIPS americano está agora em 2,71%. TIPS de 30 anos. O que podemos observar é que a partir de 2022, quando iniciou o período da inflação global dessa década, as taxas, tanto americanas quanto brasileiras, começaram a subir. Mas olhando para trás, lá em 2015 e 2016, quando as taxas no Brasil estavam bem estressadas, elas não estavam estressadas no Tesouro Americano, que estava pagando pouco mais de 1%. Portanto, quando observamos o diferencial de juro real, no momento está em 4,66%, abaixo do que estava lá em meados de 24 e abaixo da máxima que foi justamente em fevereiro de 2016, quando o diferencial atingiu 6,3%, sendo que a média do período é de 4,54%, de 2012 até o momento. Então sim, as taxas brasileiras estão estressadas, mas lá fora também. E, historicamente, o Brasil já esteve num momento mais estressado que o atual. E por que eu afirmo que a probabilidade maior no Brasil é de ajuste fiscal?
porque na prática não há outra alternativa viável. E para iniciar essa explicação, eu vou usar dois exemplos históricos que têm bastante semelhança com o Brasil. O primeiro é a introdução do euro em 2002, a moeda única da União Europeia, e que trouxe um cenário bastante distinto para Portugal e Espanha em especial, porque eram países muito perdulários, com um déficit fiscal, gastavam demais. E depois da introdução do euro, esses países, quando vivenciaram crises econômicas, crises financeiras, foram obrigados a praticar austeridade fiscal, a apertar os cintos porque não havia outro remédio. E quando se observam os gráficos, por exemplo, de déficit fiscal, Portugal nos últimos anos, que é a linha azul, a gente pode ver aqui a tendência de alta, significando que está com mais contenção fiscal, até registrou superávit fiscal nos últimos anos, inclusive 2025, 2023, 2024 e 2025. E mesmo a Espanha, que ainda está com déficit fiscal, foi obrigada a praticar algum nível de austeridade e medidas que antes da introdução do euro seriam impensadas. O próprio Jesús Huerta de Soto, que foi um professor de mestrado na Espanha, dizia exatamente isso. E ele defendia o euro porque obrigava a Espanha, o governo espanhol, a praticar medidas de responsabilidade fiscal. Era uma camisa de força, algo que impunha disciplina ao perdulário Estado espanhol. Cuando teníamos autonomía monetaria, los gobiernos reaccionaban haciendo inflación, es decir, devaluaban la peseta, sí. De la noche al día nos expropiaban el 10 o el 20% de nuestras rentas y nuestra riqueza, los ciudadanos no se daban cuenta y salían tan contentos al día siguiente como si no hubiera pasado nada. Ahora, gracias al euro, tal cosa no es posible. A contrapartida é que sim, a dívida aumentou nesses países, tanto para a Espanha quanto Portugal, depois da introdução do euro, e por conta de dois eventos bem claros. Primeiro, a grande crise financeira de 2008, e depois a Covid em 2020, que fez os países gastarem muito e assumirem muita dívida. Porém, Portugal já está em trajetória de queda, com dívida PIB abaixo de 100%, enquanto a Espanha está em 100%, mas com tendência de queda também. Mas o gráfico que ilustra a grande diferença entre os dois períodos históricos é a inflação nesses países. Antes de 2002, no período que nós selecionamos praticamente 2 décadas, de 1980 até a introdução do euro, Portugal chegou a registrar inflação de ao redor de 30%, em muitos períodos acima de 10%, a média destes 20 anos mais de 10% de inflação, e no período pós-introdução do euro, desde 2002, a inflação média é de 2,1%. O mesmo a gente pode observar para a Espanha, quando a inflação antes do euro rondava 7% e pós a entrada do euro 2,3%. E por que essa grande diferença de taxa de inflação? Porque simplesmente nenhum dos dois países tinha agora a capacidade de imprimir moeda. Eles abdicaram da sua moeda própria, o escudo em Portugal, a peseta na Espanha, e não tendo mais um banco central com o poder de imprimir moeda para tapar o buraco, o orçamento público, a única alternativa era praticar austeridade, ajuste fiscal e conseguir se refinanciar no mercado. Mas claro que no caso do euro, há uma flexibilização por conta do Banco Central Europeu, que ainda assim comprou bastante dívida, tanto de Portugal quanto de Espanha, ou dos países que tiveram crise lá em 2011, os famosos PIGs, Portugal, Itália, Espanha, Irlanda e Grécia. Mas este é outro assunto, não para este momento, mas basta para a gente estressar o ponto de que, não tendo acesso direto à impressora de dinheiro, faz com que o governo não tenha alternativa. Se não tem como criar dinheiro do nada, é preciso viver dentro das suas possibilidades, cortando despesa e ajustando as contas do país. O outro exemplo é o caso emblemático do Equador, que dolarizou sua economia em 2000, abandonando a moeda própria, o sucre. Depois de décadas de crise econômica, alta inflação, que chegou na casa de 100% no fim da década de 90, dizimando o poder de compra da população. E aqui a transformação não poderia ter sido mais radical. Primeiro, sob a ótica de inflação de preços, o que vemos é que nas décadas anteriores à introdução do dólar como moeda oficial do país, a inflação sempre esteve, praticamente todos esses anos, acima de 20%,
sendo que a média do período foi mais de 36%. E depois de 2000, com a introdução do dólar como moeda oficial, a inflação cai dramaticamente, sendo que nos últimos 10, 15 anos tem rondado aqui ao redor de 3 a 2% ao ano. Então é realmente uma grande mudança. E pela ótica do orçamento público, também houve uma grande alteração aqui no panorama do país. Logo após a introdução do dólar, os primeiros anos foram de superávit fiscal, depois de déficit fiscal, que aprofundaram com a pandemia em 2000, mas nos últimos anos temos até aqui um déficit bem reduzido. Então, pós-2000 é um déficit fiscal na ordem de 1,5% do PIB, menor do que foi no período pré-dolarização. A contrapartida, novamente, é o crescimento da dívida pública. Ainda assim, abaixo, agora ao redor de 50 e poucos por cento, abaixo do pico do período pré-dólar de mais de 100% em meados dos anos 80. O que chama atenção nesses dois gráficos é que a dolarização sobreviveu, inclusive, a governos radicais de esquerda como o do Rafael Correa, aliado do presidente Lula no Fórum de São Paulo, que foi presidente do Equador de 2007 até 2017. E nesses 10 anos ele aprofundou o déficit, porque ele também era defensor da lógica de que gasto público é vida e aprofundou e muito a gastança no país, elevando também o endividamento nesse período. Ainda assim, Rafael Correa foi incapaz de reverter o programa de dolarização do país, porque ele sempre foi muito popular. Embora ele sempre fosse crítico ferrenho do dólar como moeda oficial do país, ele não conseguiu reverter este programa que tinha amplo apoio da população. En todo caso, siempre hemos dicho, nosotros vamos a mantener la dolarización, salir de la dolarización. Yo siempre he sido un crítico de la dolarización, me parece el peor absurdo técnico, económico que se ha realizado en el país, o uno de los peores absurdos. En todo caso, salir de la dolarización é tremendamente caótico, complejo. Qual é a lição desses dois casos? É que não tendo acesso à impressora de dinheiro, não tem mais moeda própria, o governo é obrigado a viver dentro do seu orçamento e praticar ajustes fiscais quando necessário, porque não tem mais como criar dinheiro do nada. E não tendo dinheiro, é preciso viver dentro dos seus limites. Aí a disciplina e responsabilidade fiscal acaba sendo a regra, porque ela é imposta, mesmo contra a vontade de governos que gostariam de gastar mais, independentemente de visão e de ideologia. Claro que no caso do euro há uma flexibilização maior, porque tem o Banco Central Europeu que pode comprar a dívida pública dos países dentro da União Monetária. No caso do Equador, é uma mudança ainda mais radical, porque não tem nenhum banco central para imprimir dinheiro para cobrir o buraco fiscal. Não há alternativa, não há remédio, a não ser se manter dentro dos seus limites orçamentários. Portanto, o euro é um arranjo menos rígido, enquanto a dolarização do Equador é bem mais restritiva para o orçamento público. E como é que isso se compara ao Brasil? Bom, aqui o Plano Real introduziu uma nova moeda, mas manteve moeda própria. Então o Banco Central reteve o poder de imprimir moeda, de criar dinheiro do nada, mas vedou praticamente todo o acesso do Tesouro, do governo, a essa impressora de dinheiro. O que na prática significa uma restrição orçamentária similar, impõe uma disciplina fiscal. Menos que no caso do euro e menos ainda do que na dolarização do Equador, mas ainda assim traz essa restrição orçamentária. E quais foram as torneiras de dinheiro que foram fechadas pelo Plano Real? O que a gente pode dizer que eram as fontes de emissão monetária, as fontes de impressão de dinheiro para tapar o buraco fiscal, o que destruía o poder de compra e, portanto, gerava a forte inflação de preços que tínhamos nos anos anteriores ao Plano Real. A primeira grande torneira de dinheiro que foi fechada foi o encerramento da conta movimento, que era uma conta do Tesouro junto ao Banco do Brasil e que na prática permitia ao governo gastar sem parar, e o Banco Central era obrigado a injetar dinheiro, criar dinheiro do nada, imprimir moeda,
para evitar a bancarrota do Banco do Brasil. Essa era uma fonte de impressão de dinheiro e que foi fechada em 1986, quando a conta do Tesouro foi transferida do Banco do Brasil para o Banco Central, na chamada Conta Única do Tesouro. Então essa foi uma torneira fechada importante. A segunda veio com a Constituição Federal de 88, que proibiu o Banco Central de comprar títulos do Tesouro, seja direta ou indiretamente, assim evitando o financiamento dos gastos públicos pela autoridade monetária. Assim se fechava a segunda torneira de emissão monetária. A terceira veio pela política cambial, que mudou bastante com o Plano Real, depois de acumularem bastante reservas antes de introduzir a nova moeda, e que era uma grande fonte de criação de dinheiro, em que o Banco Central imprimia moeda para comprar dólares, aumentar as suas reservas e assim seguia desvalorizando o câmbio e gerando cada vez mais inflação. E essa política foi abolida depois da introdução do Plano Real. E a quarta torneira de emissão monetária eram os bancos estaduais, que pertenciam ao Estado, seus controladores, e esses bancos concediam empréstimos aos estados que não eram pagos e o Banco Central tinha que resgatar esses bancos, então criando dinheiro, injetando moeda no sistema para socorrer essas instituições. Na prática, imprimindo moeda, gerando mais inflação. E essa torneira foi fechada ao longo da década de 90 com o PROES, o Programa de Estabilização e Saneamento dos Bancos Estaduais. E em paralelo, os bancos públicos federais também eram saneados e impedidos de criar moeda como fazia o Banco do Brasil lá na década de 80. Isso significa que com o arranjo institucional atual, com este marco legal do Plano Real e as reformas subsequentes, o governo, o Tesouro, não tem mais acesso a essa impressora. Não tem como o Banco Central imprimir moeda para tapar o déficit fiscal. Não há maneira, portanto, o governo é obrigado, é forçado a praticar algum ajuste fiscal. E como é que isso se daria na prática? O déficit fiscal seguindo alto, a dívida continuando a subir, chegará o momento em que o dólar vai disparar. Volta para 6, para 6,5, para 7, assim como a taxa de juros vai para 15, vai para 16 o pré, sabe-se lá qual vai ser o nível. Mas o mercado vai sim precificar esse estresse, essa desconfiança, e o governo será inviabilizado. E será forçado pelo mercado, e quando eu digo mercado, são todos os investidores. É pessoa física, fundos de investimentos, são os bancos, são fundos de pensão, são seguradoras. É o mercado como um todo sinalizando que a esse nível de déficit e de dívida, mesmo com um juro elevado, o mercado vai se negar a financiar a dívida do governo. E ele vai precisar praticar, sim, algum ajuste fiscal. E isso deve acontecer talvez já no pós-eleições deste ano ou no início de 2027. Ao menos a sinalização de que terão que apertar os cintos, porque senão o governo fica inviabilizado. E a gente já viu isso acontecendo de forma leve na virada de 2024 para 2025, quando o câmbio disparou e chegou em R$ 6,31 por dólar. E o governo não viu outra alternativa senão comunicar ao mercado que praticaria alguma contenção de gastos. Então, o ajuste fiscal, que sim é inevitável, ele pode ser de dois tipos. Ou será um ajuste meia-boca a contragosto, possivelmente por este governo que está ainda no poder, caso seja reeleito, e que vai evitar um desarranjo completo e um descalabro fiscal. Ou pode ser um ajuste de verdade, um ajuste reformista, com programas de mudança de rota, de trajetória, e que aí sim aliviem tanto o dólar quanto taxa de juros e tragam reformas estruturantes para o país. Então o ajuste pode ser ou meia boca, apenas para comprar mais tempo, talvez poucos anos, ou um ajuste fiscal de verdade para colocar o país noutra rota de crescimento sustentável. Mas como eu falei no início do vídeo, existe sim uma brecha. E se explorada, ela rompe a barreira entre o Tesouro, o fiscal e a impressora do Banco Central. E ela já foi utilizada uma vez em circunstâncias extraordinárias, mas o precedente está aí. E para explicar a essência do que eu estou falando, é preciso uma explicação um pouquinho mais didática. O Banco Central, ao longo do Plano Real, acumulou centenas
de bilhões de dólares em reservas internacionais. Mais precisamente, 371 bilhões em maio de 2026. Esses ativos estão no balanço do Banco Central. E é importante demais que a gente tenha esse montante de reservas, porque elas são um colchão de liquidez para que a gente enfrente as nossas obrigações externas. Só que no resultado do Banco Central, elas geram um lucro ou um prejuízo não realizado. E eu vou entrar agora numa explicação um pouquinho mais técnica, mas ela é fundamental para vocês compreenderem o alerta que eu estou fazendo. Então eu vou colocar aqui no vídeo o balanço do Banco Central para que vocês vejam as movimentações contábeis e o impacto no DRE, no resultado do Banco Central. Então aqui temos fechamento de abril, 4,95 foi a taxa de câmbio, e o que tinha de reservas, ativos em moeda estrangeira, 369 bilhões de dólares, o que equivalia a 1.825 bilhões de reais. Agora, se no mês seguinte, maio, o câmbio fechou num patamar abaixo, vamos colocar aqui 4, por exemplo, só para estressar, vejam a diferença. De 1.825 agora é 1.475. A reserva em dólares é a mesma, mas como o câmbio se fortaleceu, o real está mais forte, isso gera um prejuízo contábil no balanço do Banco Central de 350 bilhões de reais. Mostrando aqui as movimentações, aqui temos o mês de abril, patrimônio líquido estava em 192 bilhões, conta de resultado aqui já estava negativa em menos 144, portanto a soma dos dois, que é o patrimônio líquido, em 48 bilhões. Avançando para maio, com esse resultado negativo de 350 bilhões, o patrimônio líquido do Banco Central ficou descoberto agora. Está negativo em 302 bilhões, porque houve um prejuízo contábil no balanço do Banco Central. Este prejuízo ele não foi realizado, o Banco Central não vendeu as reservas, é apenas o registro contábil, significa um prejuízo não realizado. Agora vamos entender o movimento oposto. Em vez de o câmbio estar se fortalecendo, digamos que o câmbio tenha se desvalorizado e a taxa foi lá para 6. Agora, o inverso aconteceu. Em vez de 1.825 ou 1.825 bilhões, agora é 2 trilhões de reais, então houve um ganho contábil, também não realizado, de 388 bilhões de reais. E a conta de resultado agora está bem positiva e, portanto, o patrimônio líquido do Banco Central saltou para 436 bilhões de reais. Esses são os movimentos que a gente vê no balanço do Banco Central, e os números aqui eles são reais do que eu coloquei ali do patrimônio líquido. Pois como é que funcionava antes de 2019? Era até uma certa bagunça. Todo semestre o Banco Central apurava o seu resultado contábil e transferia para o Tesouro esse resultado, incluindo a variação cambial das reservas. Só que tem semestre que a taxa de câmbio sobe, gera lucro, e semestre que a taxa de câmbio cai, o real se fortalece, isso gera um prejuízo. Porque a taxa de câmbio ela é flutuante e muitas vezes ela é muito volátil. E o que acontecia é que de 2010 até praticamente 2019, havia essa oscilação enorme. Em um semestre o Tesouro recebia muito lucro e no semestre seguinte, quando o câmbio se fortalecia, o Tesouro tinha que devolver dinheiro para o Banco Central, recapitalizar o Banco Central, porque as reservas geraram um prejuízo. Para evitar este vai e vem no balanço do Banco Central e na transferência de recursos ao Tesouro, o presidente Bolsonaro, Paulo Guedes e Roberto Campos Neto aprovaram uma lei em 2019 para regular essa transferência de recursos entre Banco Central e Tesouro, vedando a transferência da variação cambial das reservas e que qualquer variação fosse transferida para uma conta de resultado e não que fosse transferida para o Tesouro, para a conta única. E isso estava certo. Evitar essa volatilidade enorme, ora transfere dinheiro para o Tesouro, ora o Tesouro devolve dinheiro para o Banco Central, é o que precisa ser feito porque as reservas não estão aí para gerar lucro ou prejuízo para o Banco Central. Estão aí porque o país precisa de reservas para enfrentar as suas obrigações externas. Agora, essa lei introduziu uma brecha importante, porque o artigo 5º dessa lei diz o seguinte: mediante prévia autorização do Conselho Monetário Nacional, os recursos existentes na reserva de resultado de que trata o artigo 3º
poderão ser destinados ao pagamento da dívida pública imobiliária federal interna quando severas restrições nas condições de liquidez afetarem de forma significativa o seu refinanciamento. E aqui que a gente abre a possibilidade de interpretações subjetivas, porque o que constitui, de fato, severas restrições nas condições de liquidez? Pois no ano seguinte, em 2020, nós finalmente soubemos o que são restrições severas de liquidez, porque por conta da pandemia, tivemos um déficit fiscal aprofundado, o governo se endividando muito mais e todo o estresse daqueles meses. E o câmbio disparou e gerou justamente aquele forte resultado contábil não realizado no Banco Central, que superou mais de 500 bilhões de reais. E então, o Banco Central, com o Ministério da Fazenda e Presidente da República, propuseram o seguinte: uma transferência, então, desses recursos à conta única do Tesouro. E o Banco Central foi consultar o TCU acerca dessa possibilidade. E claro que havia um receio, e o Banco Central temia que esse repasse ao Tesouro fosse visto como um financiamento à União. Justamente aquilo que era vedado pela Constituição Federal de 1988. O Banco Central não pode financiar diretamente o Tesouro. Mas aqui estava uma brecha legal que permitia exatamente isso. E o que aconteceu logo depois, em agosto de 2020, finalmente foi autorizada a transferência de 325 bilhões de reservas de resultado cambial do Banco Central para pagamento da dívida pública imobiliária interna. Por que eu trago, então, esta brecha legal para a minha análise deste, que é o grande perigo que nós temos hoje no plano real? Porque até o momento o Tesouro não tem mais esse acesso à impressora de dinheiro. Mas se chegarmos a um cenário futuro, imaginemos 2027, o câmbio volta a subir. Agora eu vou voltar aqui ao nosso Excel para que a gente entenda. Vamos colocar aqui novamente, ó. Vamos chegar em 2027, o câmbio agora, pelos temores de irresponsabilidade fiscal, déficit elevado, dívida subindo, aí o câmbio vai para 6, depois pode ir para 6,5. Isso gera, novamente, um ganho de mais de 500 bilhões de reais no resultado do Bacen. Olhando lá a conta de resultado, iria para 428 bilhões, partindo do fechamento de abril. Será que o Tesouro, lá em 2027, imaginando o mesmo governo reeleito, será que eles não podem se relembrar dessa lei de 2019 e pensar, pô, se tem todo esse lucro aqui no balanço do Banco Central, tá difícil de rolar a dívida, juro tá disparando, o mercado não tá aceitando, quem sabe o Banco Central aproveita essas restrições severas nas condições de liquidez e transfere esses recursos para a conta única do Tesouro. Voltando aqui, seria simplesmente, pô, tem 428 bilhões aqui de reserva de resultado, transfere esse montante, vamos aqui transferir então 428 bilhões e coloca aqui na conta única do Tesouro 428 bilhões. E agora o Tesouro pode utilizar esse dinheiro para rolar a sua dívida pública. E o que acontece no seguinte mês? Bom, aí o câmbio pode, mais uma vez, disparar. Vai para 7, gera mais resultado contábil positivo. Bom, pode ir para 8, gera mais resultado. E a gente pode entrar num moto perpétuo perigoso em que a desvalorização do real, a alta da taxa de câmbio, gera lucro no balanço do Banco Central, que transfere esses recursos para o Tesouro, que permite ele seguir rolando a dívida pública. Claro que é um cenário hoje improvável, mas a brecha está aí e por isso o meu alerta. E se você está preocupado com essa volatilidade nas taxas de juros e quer saber como isso impacta a sua carteira de investimentos, eu convido vocês a conhecerem a Liberta Wealth, a nossa consultoria financeira independente. Vou deixar o código QR aqui na tela, link na descrição do vídeo. Eu convido vocês a preencherem um cadastro que alguém da nossa equipe vai entrar em contato para ajudar você nessa jornada de alocação de patrimônio, de preservação
patrimonial, considerando todas essas incertezas e variáveis da economia brasileira e da economia mundial. Então, Liberta Wealth, nossa consultoria financeira independente, código QR aqui, link na descrição do vídeo, e agora de volta para o nosso conteúdo. Agora, se isso acontece, aí é o início do fim. É game over Brasil, porque veremos o câmbio disparando para 7, para 8, para 10, inflação de 2 dígitos, porque a impressora de dinheiro do Banco Central terá sido capturada pelo Tesouro, pelo governo. E esse será o fim do Plano Real. Eu concluo reiterando que esse não é o cenário mais provável. Continuo apostando que teremos sim algum ajuste fiscal a partir de 2027. Ou um ajuste meia boca, que consegue prorrogar por mais alguns anos uma reforma real, ou um ajuste fiscal de verdade com reformas estruturantes. Mas o ajuste sim virá. Mas como eu não tenho como garantir isso, eu não tenho certeza que teremos um ajuste fiscal, é por este motivo que eu jamais posso apostar todas as minhas fichas no Brasil, no real brasileiro. Jamais posso colocar todos os meus investimentos ou meu patrimônio 100% no Brasil. É preciso sim ter seguro, é preciso diversificar da incerteza que é e a instabilidade que é a nossa economia. Espero gostar desse vídeo. Compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e voltamos no próximo.